Vocês me autorizam gravar a voz de vocês, a imagem de vocês, se aparecer? Sim. Então, vamos começar. A nossa aula de hoje, tá todo mundo enxergando a minha tela? Sim, prof. Ok, vamos começar então. A nossa aula de hoje é sobre tecidos e caimento. E o que é tecido? Ele é do verbo tecer, de passar os fios que se entrecruzam em diversos sentidos. Vertical, o urdume, e horizontal, a trama. E vem do latim tecere, que significa tramar ou trançar. Isso é um trecho do livro da Gilda Chatagner, que é do Fio a Fio. Está na bibliografia. Vamos um resumo das fibras. Elas são divididas em 3 tipos: as naturais, as sintéticas e as artificiais. As naturais, elas são de origem vegetal, animal ou mineral. A vegetal, que é a que normalmente são plantadas e tem semente, que é o algodão, o linho e o rami. A animal é a lã e a seda, que vem do bichinho da seda. E a mineral é o amianto, que é usado normalmente para luva de cozinha, mas ela foi proibida. Parece uma fibra de vidro, porque ela é cancerígena. Aí a sintética, que vem do petróleo, né? Feito em laboratório também. Poliéster, poliamida e o acrílico, que tem uma lã acrílica, né? Que parece lã, mas é acrílico, que também é super sintética. E artificial, que é a celulósica, que é a viscose, que vem da madeira. Por que ela é artificial? Porque é feita uma pasta da madeira, aí é feita a viscose. E o modal também. A Stella McCartney, ela é tão assim engajada com as causas ambientais que a viscose dela tem que vir de madeira certificada. E a proteica, que é a lanital, que é uma proteína do leite, parece, que é para fazer sutura de machucado. Então, ela é muito pouco conhecida porque é usada mais em hospital, que é uma fibra que ela pode ser absorvida pelo organismo. Então, são essas. E aí, qual que é o surgimento dos tecidos? Ele compreende todas as atividades de fabricação, filamento e acabamento, e utiliza da tecnologia têxtil para aprimorar o mesmo. E a indústria têxtil data de 5.000 a.C., com as atividades de cestaria. Eu acabei de ligar e ele está pedindo bateria. Com a atividade de cestaria para utensílio doméstico. E as agulhas eram feitas de ossos de animais. E os chineses foram os primeiros a cultivar o bicho da seda, 3.000 a.C., no século I a.C., e o Egito já produzia algodão e linho. E foi na Revolução Industrial que surgiu a primeira máquina a vapor, que é o primeiro tear mecânico, porque até então era tudo tecido na mão. Sabe o filme da Bela Adormecida, que ela tá tecendo com a roca? Antigamente era feito daquele jeito, era feito o fio e depois o fio era colocado no tear, que é aquele tear de pé, que daí ia tramar o tecido, né? Que daí tinha 2 ou 3 mulheres, uma ficava pisando, a outra ficava passando pente, tipo como se estivesse costurando mesmo o tecido. E aí, com a invenção da máquina a vapor, ficou muito mais fácil, aí a indústria têxtil deu um salto. E aí, vamos lá. O que é o urdume? É o fio longitudinal, ele é paralelo à orelha. A orelha é aquele acabamentozinho do tecido, que é onde o tecido não desfia, então é como se fosse uma colinha na lateral do tecido. E a trama é o fio horizontal. E aí vamos aos ligamentos principais, que é o de tela, lembrem do tabuleiro de xadrez, o de sarja, lembrem do S e do jeans, e o cetim, que ele é super fluido, vocês podem reparar que o ligamento ele é bem espaçado,
Não é um e outro. É um, pula 3, aí entrelaça o outro fio. Então, o cetim é o mais fluido de todos. E a sarja, lembra do jeans, ela pode ser em S ou em Z. Aí o tafetá, ou tela, que é o ligamento que parece um tabuleiro de xadrez, que é um para cima e outro para baixo. Lembra da camisaria de tricoline, tecido de camisa? Você olha, você vê certinho um quadradinho, um para cima e outro para baixo. A sarja, quando você olha a sua calça jeans, você vê que o fio está na diagonal. E o cetim, que ele é bem mais fluido. Então, a trama dele é bem mais aberta, mais espaçada. E aí, a sarja e o cetim. E o em S e em Z. Aí, vamos ao caimento. O que é caimento? Ele é a queda mesmo do tecido, que pode ser definido como maior ou menor grau de flexibilidade. Essa maleabilidade faz o tecido se apoiar no corpo no sentido da vertical e cair. E aí, uma coisa que é muito importante, que o sucesso da peça, ele não é definido só pelo tecido, é definido pelo tecido com o modelo, que seria a equação perfeita. Agora vamos às dicas de bom caimento. Ele tem que ser, se você for fazer uma prega, tem que ter flexibilidade e dureza suficiente para sustentar uma prega. A composição interfere no resultado final. O peso influencia na queda. Tecidos fluidos são indicados para peças amplas. Por exemplo, você não vai fazer um vestido de festa longo de tricoline, que vai ficar uma coisa dura e armada. Tecidos pesados são indicados para peças pesadas. Tweed, por exemplo, jeans, o ideal para calça, casaco. A modelagem da peça deve prever os movimentos do corpo e perceber a postura da queda. Então, o ideal é vocês preverem como a pessoa vai ficar dentro da peça. Se é um tecido muito duro, tem que ter as pregas e as pences indicadas para dar movimentação. E o fio do tecido interfere no caimento perfeito. Gola, cós, manga. E a linha também interfere na queda. Costurar poliamida com linha de algodão é um desastre. Porque, por exemplo, você vai costurar um tecido super elástico com uma linha que vai romper. Não sei se vocês já viram colocar alguma peça super elástica, a hora que você estica a linha quebra inteira. E pequenos acabamentos como bainhas podem destruir uma peça, se não for feito da forma adequada. Vamos lá à indicação dos melhores tecidos. Os finos, que são musseline, crepe, chiffon, organza, organdi, seda pura, cambraia, são indicados para vestir de festa, vestir de noiva, blusas, aqueles caftans, camisões que são mais fluidos, que são aquelas peças mais amplas. Aí, os finos médios, que é cetim, viscose, popeline, microfibra, são indicados para vestidos, conjuntos, camisetas, mas tipo aquela t-shirt mais durinha, blusa, saias, no fio reto ou no viés. Aí, os médios, que são fustão, microfibra, piquê, algodão, veludo, tafetá ou plush. O jeans 5 onças, que seria um jeans um pouco mais leve, é indicado para tailleur, calça, jaquetas, camisas e capas, que seria indicado para peças de cobrir mesmo. E os bem mais pesados, que é lã, tweed, gabardine, brim, o cetim duchesse, que é um cetim bem duro também, é indicado para terno, blazer, jaqueta, aqueles chales pesadões, mantôs e saias. E aqui um exemplo de caimento de tecido de acordo com o corpo. Aqui bem à esquerda vocês veem um vestido. Daí do lado, oh meu Deus, esqueci, a Kardashian, deu branco. Que ela tem muito mais formas e é um tecido super elástico. Então, ela acabou enchendo o vestido. E do lado a gente tem o exemplo da menina, que tem
mais busto e a que tem menos busto. Então, é isso que vocês têm que observar na hora que vocês forem fazer a peça de vocês. O corpo da modelo que vai usar a sua peça vai valorizar ou vai desvalorizar a peça que vocês estão criando. E aqui tem outro exemplo também no canto, com esse vestido verde. A outra atriz que tem mais pescoço, que tem um pescoço mais longo, deixou o recorte lateral do vestido mais bonito, que é um ombro só. A outra que tem um pescoço mais curto, em compensação, não mostrou tanto o decote. E aqui do lado, a gente vê um exemplo do babado que corta a silhueta no meio, nesse vestido mais compridinho, com manguinhas, e o tanto que um decote V alonga. E também essa silhueta império, que é bem abaixo do busto, esse recorte, o tanto que ele aumenta também, se a modelo não fosse tão magra, também não valorizaria a peça. E os dois tecidos do canto é um cetim mais pesado. Vocês reparem que é bem amplo, tem bastante tecido e ele é pesado a queda dele. Vocês podem observar que não é um tecido fluido. Por isso eu peguei esse exemplo também, que é um cetim duchesse. Diferente desse cetim do lado do vestido verde, que é um cetim fininho, que ele faz todas as pregas certinhas do vestido. E aí o fio do tecido. O fio, ele é paralelo à orelha. Então, ele tem que ser colocado em linha reta, para você conseguir cortar e ele ter um bom acabamento. O fio atravessado, ele é feito totalmente atravessado ao fio do tecido. E o viés, ele é na diagonal, que é onde dá aquele caimento que parece que tá no godê, mas não é godê, que é o fio viés, que ele acaba dando essa queda no tecido. Se for um tecido fluido, ou até mesmo aqui a saia do vestido que a gente viu agora de cetim, é feita no viés. Ela não pode ser cortada reta, porque senão ela fica reto e fica armado e fica feio. É isso, gente. É um início de tecido, o início das fibras e da tecnologia têxtil para que a gente consiga se inteirar com os tecidos, para a gente começar a pensar no que vocês vão usar agora para o TCC.